aqui também, porque daí depois eu disponibilizo lá a aula também para as pessoas, né? E é muito importante saber que nós estamos começando. Então, estamos começando a aula 2, estamos começando a aula 2 do nosso curso, né? Estamos começando a aula 2 do nosso curso de planejamento estratégico. É muito importante a gente saber como fazer e como preparar o planejamento estratégico para o ano de 2021 de uma forma leve, mas super consistente. Eu tenho um compromisso com vocês aqui, eu tenho um compromisso com essa aula 2 aula 2 de planejamento estratégico 2021, é um compromisso muito importante para que a gente possa realizar um planejamento forte, consistente e, sobretudo, prático, porque não adianta nada você trabalhar numa visão de planejamento se não for prático. Então, nosso curso começou ontem com a aula 1, com ciclos e propósitos, onde nós visualizamos a importância dos ciclos na nossa vida. Mesmo para quem já conhecia o conteúdo de ciclos, foi a oportunidade de ver como que isso funciona. Quem não viu a aula, depois veja o link lá no grupo de WhatsApp, ou peça para a gente para você ver, vale a pena. Também falamos ontem sobre sonhos e desejos, que é o item 2 aqui. Então, isso tem a ver com a forma que a gente enxerga o futuro, a forma que a gente quer construir o futuro, mas o sonho e o desejo não é automaticamente realizável. E também nós conversamos na primeira aula já alguma coisinha sobre possibilidades e oportunidades. E hoje o nosso tema principal é autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É como eu me enxergo para fazer acontecer aquilo que eu quero que aconteça. Então, eu estou chamando esse primeiro ponto aqui do nosso autoconhecimento de autoanálise SWOT. Tá? O que é autoanálise SWOT? SWOT por quê? SWOT é uma ferramenta muito usada em planejamento estratégico. Esse aqui é uma sigla a partir das palavras de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, né? Em inglês, então, mas é muito conhecida aqui também no idioma português. Autoanálise SWOT. Então, para eu fazer uma autoanálise SWOT a partir do meu sonho, então, meu sonho é comprar um carro de R$ 1 milhão o ano que vem. Já pensou que sonho legal? Aí eu tenho que fazer uma análise como eu sou. Será que quais são as forças? Quais são as forças? Quais são aquelas características que eu tenho que são realmente propícias a esse meu sonho? Aí eu tenho um sonho de passar num concurso. Alguém falou ontem aqui, né? De passar num concurso. Quais são minhas forças para passar no concurso? A gente vai ver um esquema, eu preparei um esquema bem legal para vocês daí depois fazerem isso e colocarem, inclusive, no papel. Aqui estou falando mais do conceito. Então, o que é uma força? Uma força é uma característica que eu tenho que é positiva e que ajuda eu cumprir o meu objetivo e caminhar em direção ao sonho. São mais de uma característica, é a própria saúde, a disposição. Também eu tenho fraquezas, eu tenho deficiências, eu tenho dificuldades. É muito importante a gente saber quais são as nossas fraquezas. Por quê? Porque se você tem uma determinada fraqueza e você não fizer uma autoanálise, e aqui eu estou pegando uma ferramenta, estou pegando do jeito que eu faço, que é
refletindo com os meus clientes de coaching, de planejamento, em cima disso. Às vezes a gente também, é muito comum a gente fazer uma análise, por exemplo, com instrumentos científicos do tipo, eu uso bastante o DISC, né? A ferramenta DISC, ela, uma vez que você responde as perguntas, ela te mostra forças e fraquezas. Bom, o passo seguinte, depois que eu refleti como eu sou, é pensar assim, onde meus sonhos se realizarão? Né? Eu tenho sonhos. Nós estamos desde ontem falando em sonhos em saúde, sonhos em grana, sonhos em vida pessoal, em relacionamento, em vida espiritual. Bom, onde eu vou me relacionar, onde eu vou realizar meus sonhos? O que é uma oportunidade? Oportunidade é uma característica do ambiente positiva para eu realizar meu sonho. E ameaça é uma característica do ambiente negativa para eu realizar meu sonho. Então, o que significa dizer? Forças e fraquezas são coisas internas, são coisas de dentro de mim. Ameaças e oportunidades são coisas externas, são coisas de fora de mim que eu preciso ter habilidade para observar. Como que a gente faz isso, gente? A gente compara isso, forças e fraquezas, ameaças e oportunidades, e quando a gente faz planejamento estratégico de empresas, hoje eu encontrei um cliente que eu fiz planejamento estratégico da empresa dele 2 anos atrás, perguntei como que ele tinha passado, ele tem uma clínica médica, ele é sócio de uma clínica médica, ele me deu lá o panorama, mesmo com a pandemia, o que eles fizeram e tal. Quando a gente faz planejamento estratégico de empresa, a gente faz essa análise SWOT cruzada. Aqui, você tem que levar em consideração que depois que você analisa como você quais são suas forças, quais são suas fraquezas e onde seus sonhos se realizarão, oportunidades e ameaças, aí você vai poder priorizar os sonhos. Nem tudo aquilo que eu sonho eu posso realizar. Ou, às vezes, eu posso redimensionar o meu sonho. E é daí, então, que a gente vai tirar o plano de ação 2021, um ano inesquecível. Isso a gente vai ver amanhã. Mas aqui é importante você fazer essa autoanálise, essa autocrítica. E não se engane, não faça autoengano. Não faça autoengano. E eu quero, então, explorar com vocês, aqui nessa aula, uma coisa um pouco mais completa disso. Também eu quero dizer o seguinte, se você tiver uma dúvida agora, uma pergunta, você pode fazer a pergunta, é só chamar aqui, abre seu microfone, chama aqui, que eu atendo, tá? Só para não ficar só. Mas vamos mais um pouquinho, então. Então, nessa autoanálise, você vai ter que olhar. Agora, eu vou mostrar para vocês, nos próximos 2 slides, como você faz isso com um ordenamento mental, com uma organização mínima do pensamento, tá? Então, vamos lá. Prestem bem atenção nesse caixote. Prestem bem atenção nesse caixote. Esse caixote, ele tem uma organização básica para eu trabalhar uma ideia, né? Então, é uma forma, né, de ter... Estão me falando aqui que tem som de música ainda, né? Meu Deus, eu estou com som de música? Não, acho que não tem mais som de música, não. Tem? Vocês estão ouvindo som de música aí ou só a minha fala? Me Não, diga aí. Não? não, só sua fala. Só Então tá só bom. fala. Eu estava com medo de não ter tirado aqui a música anterior. Que bom, que bom. Então, vamos lá. Continuando. Prestem atenção nesse caixote. Preste atenção nesse caixote.
O que ele diz aqui? Ele vai organizar, tá? O como você vai se autoanalisar. Opa, ele vai organizar, deixa eu projetar de novo aqui. Ele vai organizar como você vai se autoanalisar. Então, vamos olhar. Primeiro, eu quero que vocês olhem aqui na esquerda, tá? Na esquerda desse caixotinho, tem aqui a palavra sonhos, aí tem vida pessoal, carreira profissional, dinheiro e prosperidade. Como aqui no espaço do slide só cabiam 3, eu escolhi 3 aleatoriamente, mas lá naquele diagrama que a gente começou a trabalhar ontem, tem mais. Então, aqui nesse cantinho, você coloca seu sonho de vida pessoal, seu sonho de carreira profissional e seu sonho de dinheiro. E aí, você começa a olhar quais são suas qualidades para enfrentar seus sonhos. Porque você tem que enfrentar, você tem que colocar ele em perspectiva e dizer, eu vou fazer. Então, a gente chama aqui de força. Falei agora há pouco aí sobre força. Então, você precisa saber quais são suas qualidades para enfrentar seus sonhos. Então, essa é a primeira característica aqui. Agora, quando você for olhar suas qualidades, você pode separar as qualidades em hard skills, soft skills e atitudes. Tá? Então, isso aqui é um ordenamento mental para facilitar. Então, quais são seus conhecimentos que vão ajudar o seu sonho de vida pessoal? Isso aqui é a sua inteligência racional. Então, conhecimento é a nossa inteligência racional. Você vai perguntar também quais são suas habilidades. Habilidades são a nossa inteligência emocional. Então, eu preciso da inteligência racional e da inteligência emocional. E você vai perguntar também quais são as atitudes, quais são suas qualidades de atitude para você atingir o sonho de vida pessoal. E você vai fazer isso em cada sonho. Vai botar num papel, num papel aí no seu caderno, né? Eu estou com o meu caderno aqui. Você vai colocar aí no seu caderno e vai listar. Na vida pessoal, o meu sonho é casar. Legal. É um bom sonho, né? Para quem não é casado, digamos, está pensando em casar. Então, quais são os conhecimentos que eu tenho? Porque aqui eu estou falando das qualidades que eu já tenho, as minhas forças. Quais são os conhecimentos? Eu conheço legislação, conheço meu namorado, minha namorada, conheço o que eu estou querendo. Quais são as habilidades? Eu sou uma pessoa paciente, eu me relaciono bem, eu tenho capacidade de network e tal, e tal, e tal. Quais são as suas atitudes? Eu sou uma pessoa focada, eu tenho foco, eu consigo sinergia. Eu vou dar uma listinha dessas habilidades daqui a pouco. Aí você vai também fazer na carreira pessoal, conhecimentos, habilidades e atitudes, e no outro sonho, dinheiro e prosperidade, mesma coisa. Então, você veja, aqui na esquerda, você vai fazer linhas, vai colocar o sonho e você vai começar a listar quais são as suas qualidades para enfrentar esse sonho. Tá? Aí, tem um outro quadrinho que é bem parecido, mas que você vai listar suas dificuldades. O quadro é igual, só muda o título em cima. Olha o título em cima. Desse daqui é suas dificuldades. Então, na sua carreira profissional, por exemplo, seu sonho é ser promovido. Então, quais são suas fraquezas em conhecimento? Eu tenho baixo conhecimento de tecnologia.
eu tenho pouco conhecimento de mercado, sei lá, né? Você vai listar aqui nesse carreira pessoal aqui, vai fazer a mesma coisa com habilidades e vai fazer a mesma coisa com atitudes. Mas não se assustem agora se vocês não sabem quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes, porque eu estou trazendo aqui um exemplo, tá? Esses slides aqui de hoje eu vou disponibilizar agora no final da aula, já no grupo lá para vocês, para facilitar, tá bom? Bom, então, olha só, um quadro é de qualidades e o outro é de dificuldades. Agora, aqui nesse slide tem uma coisa que é muito importante, tá? Normalmente, as pessoas, quando fazem uma autoanálise, elas trabalham só com o aparente. Mas o aparente, às vezes, é de um autoengano. Então, você tem que refletir um pouco mais também com o que tem de oculto no teu processo, com aquelas coisas que você não gosta muito de entrar em contato, porque são desagradáveis, aquelas coisas que se você for fazer uma conversa com o seu marido, com a sua esposa, sua namorada, com o seu filho, você vai deixar de lado. Ah, esse negócio deixa para lá. Então, o que eu quero dizer? Quando você faz uma autoanálise para ter um 2021 com bastante sucesso, você precisa trabalhar, inclusive, com as perspectivas do que está oculto. Então, é muito importante você trabalhar também com as perspectivas do que está oculto. Por quê? Porque isso vai te dar a possibilidade de trabalhar como que eu vou dizer? Uma perspectiva, né? Como que eu vou falar? Com a perspectiva de você poder trazer à tona coisas mais efetivas. Então, isso que é legal, porque senão você não vai conseguir trabalhar o que de fato você precisa, tá? Então, esse é um processo que, no dia a dia, as pessoas precisam trazer os seus subterrâneos da alma à tona. Se você não quer compartilhar com outras pessoas, você precisa trabalhar com digamos assim, você tem que trabalhar com uma perspectiva de fazer isso de forma reservada. Não tem problema. Faça isso de forma reservada. E quando você trabalha essas questões assim um pouco mais sensíveis, você tem que ter o direito de fazer isso também de forma reservada. Então, eu quero perguntar aqui para vocês que estão aí, meus alunos, vocês conseguem enxergar, quando você pensa de qualidades e de defeitos, aquelas coisas que são também ocultas? Hã? Quem quer me falar aí? Ou você trabalha só com aquilo que é muito claro? Que tal? Quem quer falar? Consegue trazer o oculto? O sol que está muito assim em cima da mesa, né? Quem quer fazer um comentário aí? Que tal? Que tal, gente? Tranquilo? Muitas vezes a gente é até motivado a não olhar as questões, entre aspas, negativas, né? Só olhar o positivo e tal. Mas eu vejo que muitas vezes isso aí é uma falta de planejamento, porque você tem que olhar também as suas dificuldades para poder entender o seu grau até de ser competitivo dentro do projeto. Legal, muito bom. Quem mais aí? Você consegue enxergar as coisas ocultas também? Ou você trabalha só com aquilo que está assim muito aparente? Eu enxergo as coisas ocultas, mas às vezes eu tenho dificuldade em lidar com as minhas coisas ocultas, em aceitar. Sei.
É isso, então eu também, viu, Claudemar? Às vezes eu tenho assim, tem umas coisas que eu sei que tenho, mas você demora para aceitar, né? Hoje, às vezes, até depende de terapia, depende de um coach, depende de algumas coisas. Por quê? Porque o autoconhecimento nem sempre ele agrada aquilo que a gente vê, né? Quem mais? Quem mais aí quer falar sobre? Consegue trazer as coisas ocultas ou só aquilo que está muito aparente? Quem quer falar? Ninguém mais? Bom, se ninguém mais quer falar, está todo mundo reflexivo aí, né? Então, nesse momento, volto com o quadrinho aqui e vamos lá, né? Vamos primeiro com as fraquezas, tá? As fraquezas, aquilo que está oculto, às vezes, por exemplo, em atitude, sua intolerância ou falta de sinergia com outras pessoas. Às vezes você tem na família pessoas que você precisaria ter sinergia e você não tem. Aí você deixa para lá. Na hora de fazer o planejamento, mas isso não é tão importante. É importante, sim. Né? Ou você tem preguiça de fazer algumas coisas. Por quê? Por que não admitir? Preguiça é uma coisa que as pessoas às vezes têm dificuldade de admitir, mas é algo. Raiva, raiva de alguém, alguém que está sem um processo mais claro de relacionamento. Então, tudo isso são coisas, fraquezas invisíveis. Uma fraqueza invisível, ela tira energia. Então, por isso que ela tem que ser trazida à tona. Às vezes, você gasta um esforço danado para esconder uma fraqueza que você tem. Entenderam? Então, nós temos conhecimentos, que é a inteligência racional, coisas que nos faltam: habilidade, inteligência emocional e atitude, inteligência operacional. Existem outras inteligências, vocês vão encontrar muito em estudos aí, inteligência sinestésica e tal. Nós aqui, para planejamento estratégico, trabalhamos com essas três porque elas têm muito a ver com a nossa divisão cerebral. Tá? Evaldo, Diga, manda ver. você falou energia sinestésica? Inteligência sinestésica. Inteligência sinestésica. Isso. Inteligência sinestésica é aquela inteligência muito ligada à estética e à habilidade corporal. Por exemplo, Neymar. Neymar, para ser um atleta de alto desempenho, ele tem alta inteligência sinestésica, que é os seus músculos têm inteligência, seus ossos têm inteligência. Se ele tiver que pensar para fazer o que ele faz no campo, ele não dá conta. Então, é uma inteligência residente em outras partes. Outro exemplo de inteligência sinestésica é um bom ator. Um ator, ele incorpora aquela capacidade de fazer e ele tem, então, aquilo passa a ser uma inteligência que está presente na sua energia corporal e no seu corpo mesmo. Esses são os dois casos que mais eu me lembro. Tem um estudioso das 7 inteligências, ele coloca mais algumas aí, mas essa sinestésica, a inteligência emocional, ela foi explorada muito pelo Goleman, né? Ela está muito em evidência, e agora o próprio Daniel Goleman, ele colocou também um estudo recente, o Goleman, trazendo a inteligência social. Quer dizer, é aquele processo de inteligência que faz com que as pessoas tenham facilidade de relacionamento. Tá? Nós aqui, para o planejamento, vamos trabalhar com essas 3, tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida, algum comentário?
Ficou claro, ô Marcelo? Ficou? Legal. Tranquilo, muito bom. O Messi tem muito mais do que o Neymar, né? Ah, é polêmico. Vamos pegar o Lewandowski, que foi o que Foi hoje, ganhou ganhou hoje, hoje. é o melhor jogador de futebol do mundo, né? Legal. Mas a inteligência sinestésica é essa assim. Essas pessoas que têm alta inteligência corporal, atleta e tal, essa inteligência é residente na energia dele e no corpo, tá? Então, beleza. Mais alguma dúvida? Vamos mais um pouquinho, então. Né? Estamos aqui explorando a questão da inteligência corporal e a inteligência, aliás, a inteligência racional, inteligência racional, inteligência que tem a ver com o nosso processo mais sistêmico, mais pronto. Tá? Então, esse processo de inteligência ele é muito importante para o planejamento 2021. Bom, aqui, o que significa isso? Vou voltar aqui para o nosso slide. Opa, tem alguém aqui? Só um pouquinho aqui, que eu acabei de jogar aqui a nossa transmissão no YouTube. Eu tenho que tirar ele aqui, só um pouco. Só um pouquinho aqui. Opa, tem alguém aqui? Ó, é porque eu acabei de colocar agora no YouTube. Estou fazendo uma traquinagem aqui. Estou com vocês aqui no Zoom e estou testando o YouTube. Tá? E perdi a concentração, né? I'm sorry, mas vamos voltar aqui. Então, estamos falando das inteligências. Gente, olha só o que você precisa levar em consideração para ter um 2021 inesquecível. Você precisa, na inteligência racional, eu coloquei alguns exemplos. Dependendo do sonho, eu imaginei aqui alguns sonhos de vocês. E aí, forças e fraquezas de alguns sonhos. Gestão, proficiência em língua estrangeira, graduação, especialização, mestrado, doutorado, certificações específicas, cursos técnicos, manejos de ferramentas, operação de máquinas, conhecimentos de programas de computador. Tudo isso aqui faz parte da nossa inteligência racional. É o hemisfério esquerdo do cérebro que é encarregado de cuidar dessa inteligência. Aqui na direita, eu tenho a inteligência emocional. A inteligência emocional ela está principalmente inspirada pelo nosso hemisfério direito. E para que a inteligência emocional serve? Para liderança, visão, relacionamento interpessoal, resolução de problemas complexos, sabedoria, ética no trabalho, comunicação eficaz, trabalho em equipe, criatividade e inovação, fluência de ideias, faro, o cara que tem um bom faro e intuição. Então, tudo isso é inteligência emocional. Então, essa lista, sugestão aqui, ela é para você pensar. No sonho que você está pensando, como que anda seu patamar de inteligência emocional? Às vezes as pessoas resumem isso muito, não, capacidade de se relacionar com o outro e tal, e tal, e tal. Às vezes não é bem assim. Agora, olha aqui a inteligência operacional. Prática, produção, ação, superação de conflitos. Se você quer que as coisas aconteçam, você tem que ser capaz de gerenciar e superar conflitos. Então, superar conflitos, apesar de ter uma conotação emocional, é inteligência operacional. Tem um monte de gente que é muito fácil para fazer planejamento, mas na primeira dificuldade, o primeiro conflito desiste, porque não tem inteligência operacional. Tá? Comunicação factual, medição dos resultados, avaliação de desempenho, mensuração daquilo que você conseguiu.
prontidão, o seu estágio de prontidão, o seu empreendedorismo, etc. Então, veja, isso daqui é uma adaptação que eu faço do sistema ISO, tem alguns que conhecem, que estão aqui, o Márcio Fiode já fez curso, o Marcos também, mais outras pessoas aí que eu agora não me lembro. Então, a gente lá no sistema ISO, a gente põe hemisfério direito e hemisfério esquerdo, e aqui a gente está fazendo isso. Agora, olha o que acontece. Esses tipos de inteligência, eles são extremamente importantes para a direção, a inteligência racional para me dar a direção, a inteligência emocional para me dar a motivação e a inteligência operacional para a realização. Tá? Então, aqui, quando eu faço um autoconhecimento, forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, eu não tenho como deixar fora as meias 3 inteligências. E eu vou voltar aqui no slide anterior. Olha ele aqui. Agora vocês estão entendendo o porquê desse quadradinho, desse círculo e desse triângulo. Então, quando eu tenho um sonho em mente, qualquer que seja, né? Qualquer que seja meu sonho. Então, um dos meus sonhos em carreira para o ano que vem é aumentar minhas parcerias. Eu até falei num grupo aí. O meu sonho pessoal é aumentar minhas parcerias. Então, quando eu coloco isso aqui no papel, eu tenho que pegar, para aumentar as minhas parcerias, que tipo de dificuldade eu tenho em inteligência racional, inteligência emocional e inteligência operacional. E que tipo de qualidade eu tenho? Inteligência racional, inteligência emocional e inteligência operacional. Gente, isso aqui é um refinamento, porque normalmente quando as pessoas fazem análise SWOT, faz um listão assim, meio brainstorming e tal. Tudo bem, eu acho que é válido, é melhor do que não fazer nada, mas não serve para essa realidade de você pensar no sonho 2021 de uma forma mais completa. Então, repetindo, você pensa no sonho, qualquer que seja, aí você vai pensar assim, bom, vamos pensar assim, eu quero trocar de carro no ano, um dos sonhos é trocar de carro em 2021. Legal. Quais são minhas forças? Eu tenho vontade, eu estou trabalhando, eu tenho renda. Qual é a minha fraqueza? A minha fraqueza é que eu não tenho grana. Né? Bom, isso é muito simples, mas quando você está pensando em trocar de carro, você está pensando também no significado que aquilo tem. Então, eu estou convidando vocês a pegar um sonho simples e ampliar. Quando a gente pensa em gerar mais significado para a nossa vida, nós estamos trabalhando basicamente com inteligência emocional. Por quê? Porque é ela que nos motiva. Então, a inteligência emocional, ela nos motiva. Então, eu estou dizendo o seguinte, o autoconhecimento de cada um depende da capacidade de olhar a inteligência racional, a inteligência emocional e também a inteligência operacional. Bom, e aí? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Como é que vocês estão tranquilos? Diga, Marcelo. Eu quero fazer um comentário. Diga. Quando você colocou lá inteligência emocional, tem partes que eu tenho, tem partes que eu não tenho. Aí eu fiquei meio confuso. Sim, isso. Então, o que você vai fazer? Eu vou pegar, por exemplo, um exemplo assim. Tem gente que tem pavio curto, tá? Meu caso. Tem gente que tem pavio curto. O que é pavio curto? É o desconhecimento de como funcionam as emoções na gente.
A emoção é uma descarga de adrenalina, que dura mais ou menos 90 segundos. Tá? E se você fizer qualquer atividade nesses 90 segundos, a chance de dar problema é altíssima. Tá? Por quê? Porque existe um fenômeno chamado sequestro da amígdala, que é o seguinte: as emoções nossas foram criadas no nosso organismo para não passar pelo cérebro e nem pelo coração. É química pura, química pura. Então, pavio curto é química pura. Muito bem. Você sabendo que tem pavio curto, você vai colocar lá na sua fraqueza de inteligência emocional pavio curto. Tá? Quem tem pavio curto não pode pilotar avião. Tá? Precisa resolver esse problema. Por quê? Porque numa situação de emergência, vai ficar apavorado e vai jogar o avião no chão. Tá? Então é isso, Marcelo. Você tem que listar nas qualidades aquilo que você tem. Eu tenho capacidade de me arrumar amigos, de me relacionar, sei lá, estou falando por hipótese, né? Mas eu tenho dificuldade de controlar minhas emoções, pavio curto e tal, e tal, e tal. Então, o que eu estou convidando nessa autoanálise, no autoconhecimento, é a gente ser um pouco mais amplo do que uma simples olhada assim no que é mais evidente. Tá? Não sei se deixei claro para você. Tá? Quem mais aí? Dúvidas, comentários, sacadas, coisa que você nunca tinha pensado e de repente começou a ver? Diga aí. Quem quer fazer um comentário? Ninguém? Tá. Então vamos lá. Podemos prosseguir, então? Então, olha só. Vou compartilhar aqui. Eu vou voltar no assunto, porque eu tenho pavio curto, mas eu teria tranquilidade em dirigir um avião. Eu tenho em pilotar um avião. Aí eu já tenho. Você é piloto? Eu Você é piloto ou não? Não, só não. Mas Não. assim, eu trabalhei muitos anos na internet da Caixa e tal. Uhum. E muito tranquilo e tal. Na hora do adrenalina, não, mas eu tenho pavio curto. Entendi. Entendeu o que eu falei? Agora, olha que legal, Marcelo. A gente sempre olha isso à luz do nosso sonho que está na coluna da esquerda. Porque tem determinados falta de inteligência emocional que a gente tenha que não vai ser relevante para aquele sonho, entendeu? Então, o que eu estou propondo aqui é que cada um de nós olhe, quando fizer uma autoanálise, nas suas forças e fraquezas, considerando as soft skills, as hard skills. Esse termo soft skills, hard skills é um termo também recente, então eu coloco aqui, né? Mas à luz da vida pessoal. Agora, muita atenção, viu, gente, com a sua inteligência operacional. Inteligência operacional é uma coisa que anda meio em falta por aí. Tem muita gente que promete, que planeja muito e entrega pouco. E aí os executivos, como o Márcio Fiode, têm que fazer um esforço danado, né? Para gerenciar... Tamo junto. Para gerenciar a entrega, né? Gerenciar a entrega. Por quê? Porque inteligência operacional, gente, é uma atitude de resultado. Inteligência operacional é uma atitude de resultado. É algo que você tem que desenvolver. Viu, Márcio? Isso é uma coisa relativamente recente, tá? Desenvolvimento de inteligência operacional. A gente faz isso nas organizações por meio da gestão de consequência, mas agora tem metodologia para desenvolver também as próprias características. Por exemplo, sinergia. Para você fazer uma coisa acontecer,
você tem que combinar a atividade de fulano com ciclano com beltrano. Às vezes, essas atividades são externas, você lida com parceria de outras empresas, né? Se você não tiver sinergia com outra empresa, você não faz acontecer, não é assim? Então isso faz parte da inteligência operacional. E tem muita gente que não dá conta dessa inteligência operacional, não dá conta de fazer acontecer. Então, e aí obriga o chicote a funcionar de uma forma diferente, né? E, infelizmente, não é algo que é muito observado nas organizações. As organizações estão muito atentas ao cognitivo, um pouco atentas ao emocional, mas quase nada atentas ao operacional. A inteligência operacional, né? Essa habilidade superior. Não sei se você concorda comigo. Quem é executivo aí? Tem mais gente que é executivo aí, o Joélio também é e tal. Quem é executivo aí? Como é que vocês veem essa questão do fazer acontecer, da entrega efetiva de resultados? Queria ouvir um pouco alguém aí sobre isso. Inteligência operacional. Professor Baségio? Diga, Joélio. Oi, tudo bom? Essa Aí. dificuldade, essa inteligência operacional, ela é muito presente hoje, no dia de hoje, como o senhor fez essa observação. Uhum. Eu voltando para o meu lado da questão da gestão pública, né, público-privada, a gente encontra muita dificuldade até para alcançar os resultados. Nós, lá do meu gabinete, o meu deputado, ele todo final do ano, ele faz o planejamento estratégico do ano seguinte. Então, ele é muito focado, como ele é professor de Direito Constitucional, ele é um rapaz novo, então ele tem muita, assim, ele pega lá a especialização que ele fez na FGV em São Paulo, aí ele traz e fala, não, eu quero fazer planejamento estratégico aqui do meu gabinete. Então, todo ano, fazemos planejamento estratégico no meu gabinete. Eu até comentei com ele, professor, inclusive, o meu professor, que foi meu professor, que é o Valdo Baségio, é especialista nessa área e tal, e aí ele se junta lá com a coordenação da diretoria de planejamento dentro da Câmara para montar o planejamento estratégico dele. Tá vendo? Então, eu quero metas, eu quero focar, o que é que eu quero focar, qual é a pauta que vai ser determinada e os resultados. Aí, quando vem para os resultados, que é o operacional, às vezes a gente tem uma dificuldade ali na implementação, porque não é todos que conseguem ter a visão dessa ferramenta importante, que é o planejamento estratégico. Isso, exatamente. Entendeu? É muito importante, Joélio, isso daí. Agora, me conta uma coisa, como é que vocês superam digamos assim, a morosidade normal da cultura da gestão pública? Ou isso não atrapalha lá? Como que é? Não, como a gente tem uma visão, porque algumas a gente não consegue ter um resultado efetivo, tendo em vista que como se fosse assim, muito, não vou dizer sobrenatural, né? As coisas, o andamento para se tocar tal medidas, as medidas, os projetos de lei, focar a pauta, ela não tem, ela tem até um direcionamento. Inclusive, nós estamos tendo muito sucesso, né? Com alguns projetos de leis de importância. Ele foi até o presidente da reforma da Previdência, ele assumiu aí a presidência da reforma da Previdência, sofreu muito com essa questão, mas ele ia nos pontos que realmente não fossem tão polêmicos. E na hora da implementação, existe realmente uma questão de dificuldade nessa questão que o senhor falou da morosidade, mas a gente tem lutado bastante com isso, mas é muito importante isso aí. Legal. A gente encontra a dificuldade. E eu até coloquei novamente aqui no slide, porque nos últimos 3, 4 anos, eu vou ser muito sincero com vocês, uma das coisas que mais eu tenho me focado e que mais eu tenho sido contratado é para fazer acontecer, né? A arte de fazer acontecer. E aí, eu comecei a observar quais são os fatores, né, que fazem acontecer. Então, por exemplo, uma postura mais focada é inteligência operacional. Foco é inteligência operacional. Por isso que eu coloquei aqui nessa listinha, né?
a mensuração, você ter um painel de controle, você ter um dashboard, Isso. você ter números, é inteligência operacional. Tá? Viu, professor? Professor Evaldo, Diga. Eu Vamos falo lá. até nessa da linha... sala de situação. Só um pouquinho, vamos primeiro o Joélio aqui, que depois o... Claro, claro. Eu falo, como o senhor falou de resultados, realmente é isso que ele busca. Eu até sugeri a gente criasse uma sala de situação, né? A sala de situação onde você observasse onde estão os resultados, porque você faz todo o início, o meio, e quais são os resultados efetivos de todo esse planejamento que você fez. E às vezes você não chega lá a um denominador comum. Legal. Então, eu acredito que uma sala de situação, com dados, números, é uma questão científica. Isso eu acredito que pode ajudar muito. Você pode fazer uma gestão à vista, que é colocar os principais números na parede, já ajuda. Márcio, diga lá, Márcio. É só corroborando com o que você falou agora, sobre o placar, sobre o dashboard. No nosso caso, né, no meu trabalho ali, o foco realmente é o tempo todo o resultado, né? O resultado, seja ele financeiro, o resultado econômico, né? Aquilo que a gente consegue gerar de margem de contribuição para o resultado da empresa. Então, é fundamental, no meu caso, ter esse dashboard, né? Um placar envolvente. Eu uso muito aquela questão das disciplinas da execução, né? Das 4 disciplinas de execução, buscando, assim, atuar nas medidas de direção, atuar naquilo que eu posso apoiar o time, né, para que construa esse placar e eu consiga envolvê-los, né, sem ser aquele negócio só de bater bumbo e de pressão, porque é uma linha tênue entre você poder acompanhar e não passar do ponto no sentido de estressar, de pressão demais sobre o time para a conquista desse resultado, né? Então, são técnicas, né, de utilização de um dashboard bem completo, atuando para a conquista do resultado. Legal. E olha o alerta agora que eu quero fazer a todos nós que estamos aqui. Isso tudo que a gente falou aqui sobre inteligência operacional, refletindo na nossa capacidade de construir um 2021 inesquecível, né? Que é o nosso planejamento pessoal. Quer dizer, aí lá na organização, de um modo geral, eu tenho também uma equipe e tal. Mas quando eu trago isso para mim, eu acabo gerando uma pressão, digamos assim. Se eu não tiver disciplina, eu deixo para lá, né? É preciso ter muita disciplina. E eu preparei, então, mais um slide que eu quero passar para vocês agora aqui, dando mais umas visões e conotações de como fazer, de se desenvolver. Tipo assim, eu vou evoluir em quê? Né? Eu já fiz ali minha análise SWOT, já olhei minhas inteligências, mas tem outras coisas que eu quero evoluir. E eu vou mostrar para vocês agora aqui, nessa pirâmide aqui. Vamos, deixa eu ver se vocês já estão começando, estão vendo aí, né? Tô olhando aqui na minha projeção, tá vendo? Então, olha só, o título desse slide é evoluir em quê? Como que é o meu processo evolutivo? Nós estamos falando de autoconhecimento. Por quê? Porque o autoconhecimento é que vai nos dar a base para que o meu planejamento aconteça. O autoconhecimento vai me dar a capacidade de eu, digamos assim, me testar e acontecer. Então, vamos começar aqui bem na base da pirâmide. No que eu tenho que evoluir? A primeira coisa que eu tenho que evoluir, gente, é na parte operacional. Isso aqui eu não abro mão, porque eu às vezes fico muito triste quando eu faço... Nós fizemos, eu e o André, que está aqui comigo na sala, ele me ajuda, e nós fizemos um planejamento estratégico. Nós fizemos 2 planejamentos estratégicos altamente impactantes em 2019 e comecinho de 2020. Terminamos assim, na hora que a pandemia apareceu, a gente estava terminando.
Um deles foi de um partido político, e outro foi de um partido político no Estado, e o outro foi de um instituto de cartórios. Tá? Então, assim, foi feito todo um trabalho de envolvimento, mas ficou claro, num dos casos, que a inteligência operacional não estava presente. Então, o que aconteceu? O planejamento estratégico foi parar na gaveta. Eu fico muito triste com isso. Tá? Aqui pode acontecer a mesma coisa. Você faz um planejamento 2021 muito legal, mas você não está preocupado com a produtividade, com a excelência, com a eficiência. Então, isso daqui a gente chama de inteligência operacional. Bom, aí o próximo item a ser desenvolvido é o jeito de ser, é o jeitão de ser. É como eu existo, é o meu design, a minha eficácia, né? Então, é como eu existo, meu design, a minha eficácia. Então, é a forma também em evoluir. Então, eu tenho que evoluir, de repente, em como eu me organizo, como que eu sou, né? Em termos de modelo. Terceiro ponto aqui, de baixo para cima, é evoluir no meu mental. Então, já tenho 3 coisinhas aqui: operacional, jeito de ser e mental. O mental, gente, esse mental aqui é de mentalidade. É meus paradigmas, meus mindsets, meu jeito de pensar. Se você não evoluir no jeito de pensar, você vai continuar fazendo as coisas como sempre fez. Tá? Nós estamos falando aqui de autoconhecimento em prol do fazer acontecer o planejamento 2021. Tá? Bom, o próximo item aí é o seu desenvolvimento de vida em sociedade. Inclusive, gente, não sei se vocês sabem, mas o nosso corpo tem um conjunto de energias, para quem estuda isso sob a ótica indiana, são os chakras e tal. E se essa energia não estiver equilibrada, as coisas não andam. E uma das formas de manter o equilíbrio energético é você conviver e conversar e se relacionar com outras pessoas. Tá? Então, esse é o processo. Então, vamos lá. Operacional, jeito de ser, mental, social e política. Bom, aqui agora, né, precisamos ver o seguinte. O primeiro de baixo aí é a dimensão operacional, o segundo é o jeito de ser, o terceiro é mental e o quarto é social. Dessas dimensões, sim, de bate-pronto, olhando assim meio a grosso modo, quais aquelas que você acha que você precisará dar prioridade no seu desenvolvimento do ano que vem? Vou repetir. Dimensão operacional, jeito de ser. Vou projetar de novo aqui o slide. A pergunta é: qual dessas aqui você acredita, primeiro as primeiras 4 aqui, que você vai ter que dar prioridade no ano que vem? Operacional, jeito de ser, mental, social ou política? Em que dessas partes aí você vai precisar se desenvolver? Quem quer compartilhar aí a percepção? Diga lá. Ô, Adenilson, você que enfrenta aí uma tarefa completamente nova, o que você vai ter que se desenvolver dessas 4 aí? Qual que você acha que vai ser mais? Eu acho que tem que começar do início da pirâmide, de baixo mesmo da pirâmide, Evaldo. A produtividade. Sim, legal. Então, quer dizer, é você entender, é você conhecer como que as coisas funcionam e otimizar o processo para ela funcionar. Eu vi o Joélio falando lá, produtividade, projetos de lei, é mais ou menos isso. De repente, esse é um processo. Legal. Quem mais? É isso mesmo. Quem mais aí tem... Diga, Joélio. Operacional também. É operacional mesmo, no caso. A busca de resultados. Busca de resultados. Legal. Quem mais tem outra visão de outras dimensões? Tem gente muito boa em operação, de repente. Não sei. Quais são as outras dimensões que vocês estão
enxergando aí como possibilidade? No meu caso, a melhora teria que ser no operacional mesmo, acreditar mais naquilo que eu faço. E você enxerga como você faria isso? Você consegue enxergar ou não? Entende? Então, olha só, então assim como a Claudemara, muitas sei que vezes... existem falhas nesse ponto operacional, mas eu não sei como melhorar. Dá um exemplo de alguma coisa que você faz, quem sabe eu posso te ajudar, tá? O que é que você faz no dia a dia? Um exemplo qualquer, uma operação que você faz. Eu, como comentei, né, eu trabalho com pessoa jurídica. Isso, então, em banco, assim, tem coisa que talvez eu teria que assim, deixar mais claro para o meu cliente, para talvez eu buscar um resultado ali, que eu não sei a forma de deixar isso mais claro, entendeu? Legal, entendi. Então, talvez mas é assim, não, porque eu não sei a forma de deixar isso mais claro. Porque às vezes eu não acredito que aquilo vai dar certo. Tá. Então, olha só. Aí, Claudemara, assim, a grosso modo, quando você aumenta a clareza de intenção, você recebe mais informações, até intuitivas, sobre aquilo. Então, desenvolva na sua mentalidade a intenção de melhorar, se enxergue melhorando a sua produtividade, porque isso vai, de alguma forma, favorecer que novos conhecimentos venham para você. Mas é um processo realmente bem, bem importante. Quem mais aqui sobre... estamos falando de operacional, jeito de ser, mental e social. Qual dessas aí vocês acham que vão ter que se dedicar mais no ano que vem? Ninguém mais? Tá, então, Edilene, eu vi que você ligou aqui Edilane, aliás. Você consegue enxergar no que você vai ter que se desenvolver mais no ano que vem? Em várias coisas, né? Só que, sobretudo, eu acho que eu preciso focar nessa questão social e política. Pela forma minha de pensar, de ver o mundo, eu vejo de uma forma diferente e eu gostaria de levar um pouquinho, né, do que eu sei para ajudar outras pessoas, Entendi. sabe? Mas essa questão social e também ter um convívio com as pessoas certas também, entendeu? Aumentar também o networking, ter outros relacionamentos para aumentar o convívio social com pessoas diferentes. Então, eu acho que isso é muito promissor, muito rico e só acrescenta, só agrega. Olha, Edilane, você sabe que uma das coisas que mais foi prejudicada agora nessa fase de pandemia foi essa dimensão social, né? Exatamente o que eu queria falar. Diga, Marcelo. Concordando com ela, que o social esse ano ficou... Desculpa aí, tá? O social esse ano ficou muito estranho, muito... prejudicado. E aí, talvez, viu, gente, a gente dê tempo, né? Que tal você, em vez de mandar um zap, começar a ligar para as pessoas ainda esse ano, para falar alguns minutos com ela? Hoje eu liguei para 4 pessoas. Eu estava preparando esse material aqui e comecei a achar que valia a pena eu mudar um pouco, porque pessoas que fazia tempo que eu não conversava, eu liguei para bater um papo e tal, né? E sem aquela coisa assim de pedir permissão, sabe? Se é teu amigo, se é teu relacionamento e tal, se a pessoa não puder falar, ela vai dizer, não estou podendo agora e tal. Porque se você pede, posso ligar? Não é assim que a gente faz no WhatsApp, né? Posso ligar? Não. Aqui, para a dimensão social e política, você liga, se é uma pessoa próxima a você. Claro que se é uma pessoa que você não conhece, ou conhece pouco e tal, né? Então, veja. Então, olha só, gente. Aqui eu tô trabalhando com vocês. Veja só, vamos só fazer uma conexão, já que agora a gente já está com 1h15 de aula. A gente fez o seguinte, a gente começou com relembrando nossos sonhos,
Depois nós fizemos uma autoanálise SWOT, que é o que nos falta, e aí eu mostrei para vocês os quadrinhos para organizar isso, para vocês fazerem essa reflexão de forças e fraquezas separadamente. Força é uma qualidade interna que ajuda no meu sonho. Então, olha o conceito. Força é uma qualidade interna que ajuda no meu sonho. Fraqueza é uma deficiência interna que prejudica o meu sonho. Então, é isso que é. Força é alguma coisa boa e fraqueza é uma coisa ruim, né? Aí aquele quadrinho ali, aquele caixotinho, ele é mais para organizar o pensamento, né? Mas o princípio é esse daí. Mas vamos completar essa questão do quadro, né? Então, olha só. A gente começou aqui operacional, jeito de ser, mental, social e política, né? E aí, gente, tem mais 3 coisinhas aqui, as últimas 3 aqui, que começam a ser muito observadas pelas pessoas, né? A gente começa a olhar, por exemplo, existencial, razão de ser. Eu estou aqui por quê? Agora que eu vi que a palavra significado aí tá escrita errada, né? Esse digitador desse slide aí, que fui eu mesmo, esse cara está muito ruim de serviço, né? Digitou a palavra significado, faltando um pedaço. Mas dá para ver, né? Então, assim, eu vou evoluir no existencial, né? Razão de ser, significado e ética. E aqui eu quero recomendar para vocês assistirem um filme. É um filme Doutor Estranho, né? Quem já assistiu o filme Doutor Estranho, né? De Marvel, Doutor Estranho. Alguém assistiu? Ninguém? Não acredito. Então, olha só. Quem já assistiu, assista de novo. E quem não assistiu, dê um jeito de assistir. Tem Disney chegando aqui no Brasil, tem aí, de repente, nas locadoras, ou sei lá, tem nos serviços de streaming aí. Anotem, Doutor Estranho. É a história de um médico que era um cirurgião altamente habilidoso e ele sofre um acidente de carro e ele perde a habilidade e a destreza de fazer cirurgia das 2 mãos. Aí ele entra em desespero e tal, e o filme é sobre a busca dele para consertar as mãos, né? Entretanto, na busca para consertar as mãos, ele vai buscar, no fundo, a verdadeira razão de ser. Então, é um filme de Marvel, é um filme de super-herói. Tá? E é por isso que vocês... A única restrição que eu tenho é que o filme é um pouco longo, mas você pode ver em pedaços, não tem problema. Tá? E vejam até o final. Ele tem muito a nos colocar em termos de razão de ser e tal. Então, vamos lá. Razão de ser, significado, ética. A dimensão seguinte é uma dimensão mais transcendental. A vida em ação, né, gente? O que é isso? Bom, tudo bem, eu tenho uma razão de ser, mas no ponto de vista da minha passagem por esta vida e por outras vidas, né? Eu tenho que evoluir alguma coisa. Tem gente que estuda em seitas, em algum tipo de movimento, às vezes a maçonaria pega um pedaço, às vezes Rosa Cruz, às vezes até o próprio espiritismo enquanto crença, né? Vão olhar um pouco essa questão mais transcendental. E uma dimensão que é muito recente é a dimensão multiverso, porque nós estamos acostumados a pensar exclusivamente na dimensão universo.
E a gente esquece que pode ser que nós tenhamos mais do que um universo. A gente é muito egoísta, achar que só tem universo. Será que não tem mais do que esse universo? Então, aqui a possibilidade de olhar mesmo o processo, né, de desenvolvimento sob uma ótica um pouco mais. A partir de um determinado momento da sua vida, da vida de cada um de nós passamos a admitir nos interessar por razões energéticas, por razões mais sutis, pelo tensor que a gente estuda no sistema ISO, né? Então, são essas questões que têm a ver muito com a forma como eu faço as coisas e a forma como eu evoluo. Então, se você olhar aqui nesse slide, você vai ver que nós, lá no alto do slide, tem um ponto de interrogação. Quer dizer, além do universo, o que mais teria? Né? Mas começa aí com a coisa mais simples. Sem fazer acontecer, você passa fome. Tá? Se você tiver um design legal, você trabalha menos e produz mais. Se você tiver uma mentalidade cabeça banda larga, você sofre menos. Tá? Se você tiver uma visão de relacionamento, de network, você aproveita mais a inteligência dos outros. E assim vai. Então, essa aqui é a ideia dessas escadas aqui. Bom, também queria ouvir um pouco de comentário de vocês. Que tal vocês buscarem o desenvolvimento em multiverso? Tem alguém aí estudando o que tem além do universo, não? Diga lá. Gostaria de ouvir outras pessoas aí nesse processo. Ou eu peguei pesado demais indo para essas coisas aí? Que tal? Tá todo mundo muito quietinho hoje, acho que eu estou falando demais. Né? A Joana se mexeu lá, acho que ela vai falar. Vozes da China, Joana, diga aí. Não, eu estava... realmente está todo mundo reflexivo, né? Porque eu acho que quando toca para a gente sair de olhar o mundo externo e olhar para dentro da gente, eu acho que dá um eco, né? Dá um eco, é então, ótimo. Acho que é isso. Mas é muito interessante, assim, eu diria que costumo dizer que para olhar para dentro da gente, a gente precisa de um papel, caneta e uma taça de vinho, né? Então... Gostei dessa sugestão. É o que eu recomendo, é um caderno, uma taça de vinho e anotar, né? Eu acho que a gente vai precisar de uns bons temas aí para executar tudo isso e evoluir. Mas gostei dessa parte prática que o senhor falou de... na verdade, a gente tem que buscar o operacional, porém, um pouquinho de cada, que nem, né, a produtividade, excelência nos resultados, buscar mais o nosso jeito de ser, melhorar, né, tudo. Eu acho que um pouquinho de cada a gente tem que focar, né? É verdade. Não pensar, porque o que a gente for conectando de baixo para cima, a gente vai evoluindo. Isso. E você Só carrega gostaria, de repente, as coisas. que você falasse mais sobre... a gente vai empilhando, né, para chegar no topo, né? Legal. Então, esse multiverso é muito interessante. Se o senhor quiser falar mais. Legal. Multiverso, Joana, é o seguinte, é porque durante muito tempo os astrofísicos e a própria física mais tradicional sempre considerou a existência de um único universo, né? Por isso que o nome é universo. Então, assim, a existência da matéria, da energia, ela está limitada a um arranjo a partir de um Big Bang único e tal. Entretanto, de uns tempos para cá, começa-se a considerar ter um universo irmão. E esse universo irmão,
ele seria o que não se sabe, se ele seria mais antigo, se ele seria parecido, ou se ele seria só um split da bomba inicial, né? da molécula inicial. Isso para os que acreditam, tem também outras teses, o criacionismo, claro que vê de outra forma, mas estamos olhando assim um pouco a partir dessa partícula mínima porque nós todos, veja, nós somos um pozinho da primeira partícula e nós somos uma partícula de energia viajante por esse universo, porque nós somos resultados dessa partícula. E aí, achar que só temos nós é muito egoísmo, né? Inclusive, no filme do Doutor Estranho, para quem já viu e para quem vai ver, tem um determinado momento que o Doutor Estranho chega para uma monja, uma pessoa que ele vai procurar como coach dele, e ela fala sobre multiverso, né? Então, seria um desdobramento do universo com centenas de galáxias, com toda uma composição astrofísica e energética, no mínimo similar ou dual do que nós estamos acostumados a considerar. Vamos imaginar isso em termos de distância, de energia, é inimaginável, pelo menos para a nossa cabeça normal. Mas fique atenta, porque essas coisas estão começando a vir muito forte. E é interessante que a ficção, né, os ficcionistas, quem escreve ficção, como não tem muito compromisso com a exatidão, né, então eles começam a provocar essas coisas. Mas a provocação da ficção sempre é baseada em alguma coisa real, né? O cara que escreve uma ficção científica, por exemplo, ele tem uma base real. Então, o multiverso também tem uma base real. Bom, é o que eu consigo falar aqui em alguns minutos. Mas isso aqui dava um papo de boteco de umas 3 horas. Legal. Mais alguém aí quer comentar um pouco sobre essa evolução, né? Veja que aqui a gente não fala espiritual puro e simples, mas fala transcendental, né? Por quê? Porque às vezes a visão do espírito, ela é muito conectada com religião e nem sempre as pessoas veem isso de uma forma muito legal. Alguém quer completar alguma coisa? Ninguém? Então vamos... Professor Azélio. Diga, Joélio. Pode falar. Mas a resiliência entraria aonde aí nesse contexto? Bom, ou não entraria? Não, entra sim, entra sim. Ela, a resiliência... Por que eu digo isso? Diga, fala. Porque eu disse que essa pandemia, alguns amigos que pegaram Covid, alguns morreram, outros não, e a experiência que eles falam dos 15 dias de quarentena em um quarto fechado, comendo a comida empurrada como se fosse um cachorro, né? Comendo assim, isolados, e todo um isolamento de algumas experiências que alguns amigos me contaram, eles falaram muito da palavra resiliência. Isso, legal. Pois é. Então vamos lá. Olha só, hoje já se trabalha um termo que, de certa forma, é uma evolução do termo resiliência, mas ele ainda é pouco usado porque ele é pouco conhecido, que chama-se antifrágile. Antifrágile, tá? Resiliência é a capacidade, vem da física, né? Lá dos metais, né? Resiliência é a capacidade de um corpo metálico ou sólido ser deformado e depois voltar ao seu estado normal. Isso que é resiliência. Quando você coloca a resiliência na pessoa humana, é a capacidade de você ser amassado, ser colocado em toda a prova e conseguir voltar ao normal.
física, psicológica e mentalmente, né? Isso que é resiliência. Resiliência, lá na inteligência, está colocada na inteligência emocional. Agora, quando se coloca o antifrágil, o Salim Taleb, que é o autor que aliás, agora eu fiquei em dúvida no autor, mas é um turco desses aí. Quando ele criou esse termo antifrágil, ele disse o seguinte, que quando a pessoa, pegando o exemplo da Covid aí que o Joélio falou, quando você sofre uma pressão, uma transformação muito forte, você volta melhor, tá? Você não volta ao estágio que você estava antes. E a resiliência considera a hipótese de você voltar ao estado anterior. Mas agora já se sabe que, em qualquer circunstância, as pessoas voltam ao estágio melhorado. Então, o que aconteceu com os seus amigos, meu pai também teve Covid e ficou entubado na UTI, e a grande transformação que acontece para os sobreviventes é uma evolução de resiliência que a gente chama de antifrágil. Antifrágil, então, vou dar a definição. É a capacidade que você tem de ser massacrado física, emocional e mentalmente e conseguir voltar e sobreviver voltando melhor do que você era antes, tá? Lá naquela classe de inteligência se classifica na inteligência emocional. Aqui nessa pirâmide é um pouco de tudo, tá? A partir do 2 para cima, design, dimensão mental e social, tá, Joélio? Mas é muito importante. Tem gente que trabalha, que não tem frustração, que não tem resistência à frustração. Qualquer frustraçãozinha já é um Deus nos acuda. Provavelmente você conhece alguém assim. Os jovens mais agora, essa juventude, geração Z, tem baixa resistência à frustração, tá? Isso é ruim, porque isso está faltando inteligência emocional, tá? É aí onde se encaixa. Tá? Faz sentido para você, Joelho? Legal. Faz. E a inteligência emocional, tá olhando agora que você falou, ela é muito importante nesse meio. Eu tenho observado que ela tem sido um grande trunfo, assim. Quem tem uma inteligência, além do trabalho social, né, aquele trabalho com social, ajudando as pessoas, conta no currículo para empresas, né, até internacionais, empresas brasileiras, algumas aderem, mas eles focam muito assim, aquele que tem a inteligência emocional, ele é bem, as empresas, eles são bem aceitos, né, porque eles conseguem ter o autocontrole, tomada de decisão, e a questão social dentro desse contexto. Eu tenho observado que a inteligência emocional tem entrado muito nessas carreiras aí das empresas. Tem entrado muito nisso aí. E olha só, tem até um referencial que a gente usa no coaching, que quando você compara hard skill com soft skill, quer dizer, quando você compara inteligência racional com inteligência emocional, o sucesso das pessoas, principalmente do nível de liderança, ele depende 20% da inteligência racional e 80% da emocional. 80%. É um negócio absurdo. Então, é isso mesmo. E eu vou aproveitar aqui, quem está me socorrendo aqui no chat é o Márcio Fiode, colocando o nome do autor aí do Antifrágil, que é o Nicholas Taleb. Eu sabia que era um turco qualquer, viu, Márcio? Mas eu não estava lembrando quem era. Né? Obrigado, Márcio. E realmente o conceito antifrágil, ele nos torna mais fortes com respostas melhores. Inclusive, viu, gente, é um negócio meio paradoxal, mas na vida boa ninguém aprende, é uma praga isso. Você aprende na diversidade. Então,
foda, né? Como a gente poderia dizer, porque, de repente, você tem que ser pressionado para ter alguma coisa. Bom, vamos mais um pouco, então, para a gente concluir o nosso conteúdo de hoje, tá? E vocês ficarem preparados para amanhã a gente trabalhar, então, já mais refinadamente os nossos sonhos, tá? Então, vou lá, deixa eu fazer só mais uma projeçãozinha aqui. Então, olha só. O que acontece, tá? Vamos pegar tudo isso que a gente fez até agora, nossa autoanálise SWOT, e vamos voltar de novo na organização pessoal. Porque se a gente perder de vista isso, a gente acaba não considerando o principal, né? Então, olha só, ontem eu incentivei a vocês a pensar lá em sonhos. E agora nós temos um formulário, né? Vamos botar um formulário aqui, né? Meu sonho na vida pessoal, social, relacionamento, família e amigos, tá? Aí aqui eu quero que vocês escolham a meta principal que você quer atingir nisso. Aqui, para fim do exercício, você trabalhe com uma meta, tá? Para a gente poder internalizar. Porque tem dentre nós aqui, provavelmente, muitos que já fazem habitualmente esse planejamento pessoal. Mas, pela minha experiência, pelos meus clientes de coach e tal, eu noto que isso não é muito comum. Por isso que eu resolvi dar esse breve cursinho aqui dessas horas aqui para a gente. Então, o que acontece? Você vai pegar aí meu sonho de vida pessoal, você vai colocar qual que é a sua meta principal, né? Sei lá, você tem que pensar qual que é. Eu não consigo pensar por você. Aí você vai colocar ali quando você vai realizar essa meta. Eu quero realizar essa meta até 10 de outubro de 2021. Quero realizar essa meta até 10 de outubro de 2021. Legal. Aí você vai dizer assim, qual que é o primeiro passo? Aqui eu não preciso. Aqui a gente. Olha só, eu descobri. Ninguém me disse, não. Pode ser até que alguém já tenha estudado isso cientificamente. Deixa eu descompartilhar aqui para falar aqui olhando para vocês. Eu descobri que fazer aquele quadrinho do 5W2H desincentivava as pessoas a planejar. Tá? Então, a gente recomenda, olha, tem que fazer lá o quê, como, quem, quando e tal. Eu descobri que aquilo ali era um motivo. Mas burocratiza, não sei o quê. Bom, se é uma coisa que vale a pena, não. Então, o que nós estamos propondo aqui, para essa fase aqui, uma coisa um pouco mais simples. Você vai dizer qual que é a sua meta naquele... Não quer dizer que você não vai fazer o planejamento completo. Eu vou dar amanhã o restante do formulário. Mas vamos devagarinho, vamos acostumando aqui a nossa cachola. Costuma a cachola, tá? Então, você vai acostumar a cachola pensando, nesse momento, numa meta de cada coisa, tá? Então, olha só. Sonho de vida pessoal. Qual é a meta principal? Quando que eu vou atingir? Qual o primeiro passo que eu quero dar? Né? E quando eu vou dar esse primeiro passo? Em algum caso, pode ser amanhã. Né? Que dia é amanhã? 17. É 17 amanhã ou é 18? 17, né? Não, amanhã já é... Não tenho calendário aqui, eu fechei aqui, amanhã é 18. Muito bem. Então, pode ser que o primeiro passo seja amanhã. Né? Agora, muito importante essa pergunta que está aqui.
quais sentimentos eu vou viver ao conquistar essa meta? Como é que eu vou estar? Né? Qual que é o meu estágio interno quando eu conquistar essa meta? Gente, capitalize esse sentimento e amanhã eu vou explicar em detalhes por quê. Tá? Por que que esse sentimento prévio da conquista da meta é importante. Quem esteve em algum dos meus cafés com RH do ano passado, eu falei disso lá uma ocasião. E amanhã, quando a gente for fechar o plano, eu vou explicar a importância desse sentimento. Então, agora vamos aqui para o nível 2, para o item 2. Meu sonho na carreira profissional, meta principal. Tá? Talvez esse seja mais fácil. Quando é que eu quero atingir essa meta? O que é uma meta, gente? Meta é algo que eu desejo no ano e que eu possa simbolizar por um fato ou uma evidência objetiva e que, eventualmente, posso quantificar de uma forma mais clara. Tá? Só que, diferentemente do planejamento estratégico na empresa, aqui nós não precisamos ter indicadores tão rígidos. A gente trabalha muito com a visão de tempo. Por quê? Por causa do calendário ano. A gente viu isso ontem no começo do nosso curso. Tá? E eu, quando faço coaching de planejamento, estou fazendo agora 2 casos, inclusive um dos meus clientes ligou agora enquanto estava na aula aqui, mas eu acho que ele não sabia que eu estava em aula, depois eu vou retornar para ele. Qual o primeiro passo? Quando eu vou dar? Que sentimentos eu vou viver a conquistar essa meta? Aqui, vida espiritual é o 3, financeira e prosperidade é o 4, saúde é o 5 e conhecimento e treinamento 6. Naquele diagrama hexagonal de ordenamento que a gente passou ontem, que está no grupo também, tem lá espaço para você colocar quanto você quiser. Aqui, esse formulário é só para facilitar a nossa atividade mental, né? Porque pensar dói. Pensar dói. Não sei se vocês sabem, né? Vocês sabiam que pensar dói? Dói. É por isso que a Claudemara disse que não sabia que pensar dói. Dói, viu, Claudemara? Por isso que as pessoas, às vezes, têm preguiça de pensar. Pensar, o cérebro consome muita energia. Você passa um dia inteiro estudando, chega de noite, você está mais cansado que se você tivesse levado uma surra. Tá? Então, é porque pensar dói. Então, isso aí é só para organizar a mente. Né? Então, agora, para a gente terminar a nossa aula, uma conversinha nos grupos pequenos também. Muito importante essa conversinha final. Fizemos uma conversinha no começo. Essa conversa final vai ser assim. Vocês viram aí, uma meta e o primeiro passo. Né? Espero que vocês tenham anotado pelo menos uma meta e o primeiro passo para compartilhar com seus colegas aqui no grupo. Tá? 8 minutinhos, então, vou dividir vocês em grupos. Deixa eu ver aqui quantos grupos nós vamos dividir. Vamos tentar fazer 4 e deixa eu ver aqui o tempo. Né? Então, agora no grupinho é o seguinte, uma meta em qualquer uma das dimensões, até quando e qual é o primeiro passo que você vai dar. Uma meta e qual é o primeiro passo que você vai dar. Vamos lá. Conversa agora aí, cochicha no grupo. Podem abrir os microfones, já fiz aqui o comando para a divisão dos grupos. Vamos lá. Espero que o sistema mande todos vocês aí para os grupos. Toca lá. Podem abrir os microfones e começar a conversar.
Olha o que aconteceu aqui. O computador mandou as duas meninas do mesmo estado para a mesma sala. E aí? Tá todo mundo aí? Ô, gente, não tem problema não. Não, claro que não, claro que não. Não esqueça, Tranquilo. então, a meta e o primeiro passo. E pensar em prazo. Compartilhe com outras pessoas aí esse processo, tá bom? Manda ver lá. Tá, ok. Dessa pandemia, puder fazer esses cursos, porque presenciais eu acho que o mais importante, a não ser que você faça online, mas você tem que estar ali com o computador direto na mão. E penso já em começar agora, acredito que em fevereiro, né? Com a vacina vai ficar melhor, né? Você está otimista, vacina em fevereiro, né? Tudo bem. Mas o curso E a de sua? é um curso bom mesmo, sabe? Ele é... Funcionamento. Porque esse ano ficou muito prejudicado, né? Ficou muito prejudicado. Eu praticamente não saí de casa. E os testes que eu faço é uma parte minha também que eu preciso trabalhar mais também. Uhum. Não E esqueçam você? aqui que é uma meta e o primeiro passo, viu, gente? Estou aqui bisbilhotando o grupo de vocês. A meta, o prazo e o primeiro passo, quando que vocês vão dar. Portanto, Evaldo, o prazo Diga, depende o início e o prazo depende do coronavírus, meu filho. mas tu dependendo do coronavírus, tu tá enrolado. Mas pode colocar assim, do dia que eu receber a vacina, mais 3 dias eu começo. Pode fazer, de repente, uma simulação assim. Que tal? Não, boa? Eu, caso aí, a meta é, assim que receber a vacina, já partir para aumentar os relacionamentos, sair para a rua, esquecer tudo que aconteceu esse ano. Legal, muito bom. Começar a pensar qual o produto, né? Qual o produto, tentar ver mais formas, né? De expandir, assim, ver, né? Ter mais insights para ver qual o produto. E eu acho que o sentimento que eu teria é, nossa, nem sei, de plena realização profissional. Legal. Você trabalha com o quê, Joana? Eu trabalho, olha só, eu trabalho com exportação, né? Aqui da China. Mas agora, durante a pandemia, o que foi muito legal, eu criei uma startup com meu sócio e mais 2 parceiros, né? Foi eu diria que a gente montou essa empresa totalmente online. Nunca que se legal. encontrou. E a gente fez uma startup para proporcionar que pequenos e médios empresários conseguissem importar a um valor de container cheio, sabe? E então, agora a gente está executando. Legal. Ó, ligue seu microfone que eu desliguei sem querer aqui. Tá. Eu desliguei sem querer. Eu fui desligar o microfone da Elcivânia. Você está vendo a bagunça que está aqui, que está perto da Elcivânia? São meus filhos. Sério? Alice e o Bento. Que legal, que lindo! E a Elcivânia trabalha com a gente na nossa casa e também na nossa empresa. Aí, para ela fazer o curso, ela está tendo que cuidar das crianças. E eles não foram dormir ainda, tá vendo? Olha aí. Tá ótimo, mas é cedo, 9h30 ainda, né? 9h30. Mas você estava dizendo, então, startup para ajudar as pessoas, as empresas a comprar com maior vantagem, é isso, né? Elas podem comprar pouquinho a um preço bom, sabe? Porque geralmente teria que importar muito. Então, a gente conseguiu fazer, tipo, importação coletiva. Que bom. Isso é bem legal, daí estou bem feliz nessa parte. Aí eu disse para a Silvânia que eu queria ter uma marca própria. Então, que bom. Isso aí é uma meta boa. Silvânia, você conseguiu falar da sua meta pessoal aí, com as crianças te
te puxando o cabelo? Conseguiu? Então tá bom. Então tá legal. Olha lá, minha mulher lá no fundo, tá lá espiando, não sei o que ela tá vendo. Ó. Legal. Bom, gente, está acabando o tempo aqui, eu vou bisbilhotar mais uma sala aqui, daqui a pouco a gente volta para a sala principal. Tá faltando Tá bom. 1 minuto. Deixa eu olhar aqui. Tá bom. Coaching ou de mentoria, o mentor ele consegue enxergar isso em você, né? Meu filho fala isso, negócio de coaching. Dentro dessa dimensão de mentoria que eu passei, ele olhou e falou assim, eu tive uma horinha com ele, ele falou assim, nada do que você está me falando tá brilhando no seu olho. Entendeu? Vá buscar aquilo que faça o seu olho brilhar. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, tem que achar alguma coisa que me faça ter um sorriso, ter um brilho melhor. E aí eu defini. O legal, assim, é quando você acha alguma coisa que faz seu olho brilhar, né? Porque tem gente que vai passar a vida inteira e não vai ter essa... Não vai. Esse negócio que você falou que você sentimento. tem. Que legal. É o propósito, né? Você tem habilidade, você tem gosto por algo. Tem algo que mexe com você. Muitas vezes você não tá mexendo com aquilo, muitas vezes por coisas da vida, necessidades, outros projetos que te dão um retorno mais imediato. Mas vai chegar um momento que aquilo ali mexe com você, né? Verdade, Eu acho que é por aí. Todo mundo voltando aqui, que maravilha, né? Todo mundo voltando para a nossa sala principal, tá? E com isso a gente tá também, né? Vimos aqui, só para a gente... Espera aí, acho que não voltou todo mundo, faltando mais... Opa, agora mais 2 pessoas. Tem algum... isso, toda a escola é assim, tem gente que na hora do exercício já quer ir para o recreio, né? Então, foi para o recreio. Mas, gente, então, olha só, importante. Façam a autoanálise SWOT. A partir da visão que vocês querem do sonho. Não façam análise SWOT solta. Por quê? Porque você desperdiça energia que você não sabe nem se vai usar. Então, assim, o seu sonho é que tem que ser dimensionado, tá? Isso é importante. Quando você dimensiona o seu sonho e você dimensiona a sua mente, aí fica mais fácil de você fazer essa análise. Pois pense naquelas dimensões lá da pirâmide, né? Olhe as inteligência operacional, a inteligência emocional e a inteligência racional. Esse o nosso recado de hoje. E quem puder, veja o filme, tá? Eu vou pedir para vocês completarem, a gente vai colocar esse formulário daqui a pouco. Para a nossa aula de manhã, quanto mais vocês completarem com mais de um sonho aí, vai ajudar vocês fecharem o planejamento, tá bom? Uma palavra, como estamos com o tempo nosso também estourado, uma palavra para cada um aí de como foi o dia de hoje, a aula de hoje. Quem quer começar a dizer qual foi a sua palavra, a sua fala, do que você aprendeu hoje, como é que foi? Quem quer começar? Joana, diga lá, Joana. Reflexão. Reflexão, Joana, ótimo. Quem mais? Claudimara. É autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Deixa eu ver quem está aqui com o microfone aberto. André Diogo. Reflexão. Reflexão. Edilane. Foi bem reflexivo. Bem reflexivo, que bom. Adenilson. Preparação, Evaldo. Preparação.
Deixa eu ver aqui. Silvânia. Disciplina. Disciplina. É porque eu tenho uns aluninhos aí também junto com a Silvânia. Ilma. Refletir. Refletir. Marcelo diz. Marcelo, diga lá. Gostei do refletir da Ilma aí. Refletir e aprendizado, né? A gente aprendeu, eu pelo menos aprendi algumas coisas que eu não... Muito bom. A Ilma está dizendo refletir. Deixa eu ver. Joélio, e aí você? Oi, Homem da Câmara. A busca do conhecimento. Busca do conhecimento. Carla, diga, Joélio, pode falar. A busca do conhecimento é muito importante. Você Muito vai bom. engloba um monte de sentimento coisa, dentro, né? Tá De bom. você querer Legal. ter. Valeu. Aneli. Carla. Conhecimento e reflexão. Ótimo. Marcos Almeida. O Marcos estava em 2 reuniões aí, não sei se ele está escutando aqui agora, para encerrar aqui, né? Pode ser que ele já disse que estaria em 2. Mas, gente, espero que tenhamos dado mais um passo. Ontem falamos sobre ciclos, hoje autoanálise, autoconhecimento, e amanhã, então, vamos firmar pé em algumas metodologias para esses objetivos. Vamos organizar um pouco mais isso que agora ficou um pouco solto hoje. Desejo um bom dia, uma boa noite a vocês e até amanhã, 19 horas, 15 minutos abre a sala, 19h30 a gente começa. Valeu, gente! Até lá, um abraço. Até mais, tchau, obrigado. Boa noite. Boa noite.